Mas vamos continuar. Nosso jornal não pode parar. Nós vamos direto a São Paulo falar então com o Fábio Panunzio, que já está linkado com a gente para falar de dois casos que chocam ainda não só o Brasil, mas o mundo todo. Vamos falar de Pedro Turra aqui no Brasil e vamos falar de Jeffrey Epstein. Fábio, boa noite. Esse caso daqui de Brasília, do Pedro Turra, com a morte do menino no sábado, acaba chocando o Brasil todo e não se fala em outra coisa a não ser das consequências para esse piloto que nem os pais conseguiram colocar um freio nele e em razão dessa briga, que a princípio era por conta do chiclete, mas agora suspeita de um homicídio doloso, inclusive, está preso sob os cuidados aqui da polícia no Distrito Federal. Que coisa horrível, não é mesmo? Boa noite. É horrível, é um caso que mostra a masculinidade tóxica e que mostra o que é pior, viu, Karina? É como uma família pode influenciar um adolescente como esse e criar para ele um ambiente propício a essa tragédia que ele protagonizou, né? Esse menino é um troglodita, enfim, é um moleque que tem um comportamento antissocial, se envolveu em várias situações de violência, e nós vimos nesse fim de semana o pai tentando convencer a opinião pública brasileira de que isso era só uma demonstração de macheza, né? Como se fosse normal alguém se meter numa luta homicida como essa, e o pai falou, não, mas não tinha vontade de matar ninguém, só queria ali era brigar mesmo, como se fosse normal alguém brigar, né? Então aí fica o registro, né, de que de onde nada se espera, como diria o Barão de Tararé, daí é que não sai nada mesmo, né? Agora, fala-se hoje o assunto é outro, porque ao invés de ser uma fatalidade, produto de uma briga, que ainda que podia contemplar que não houve dolo completo, né? Porque o menino talvez não quisesse matar, mas fala-se agora em emboscada cruel. Então isso é algo terrível, né? Enfim, a situação desse Turra, o pessoal chama ele de ex-piloto, mas ele é ele é um agressor, ele é um assassino, né? Sem meias palavras aqui, até porque a vítima está morta, enfim, já não há mais remédio para isso, né? E assim, fiquei muito mal impressionado com a tentativa do pai de explicar o comportamento brutal do filho, viu, Karina? Quer dizer, não tem nem muito a falar sobre isso, porque esse caso ainda vai ter desdobramentos judiciais, a situação desse agressor na cadeia não é boa, teve que ficar colocado lá numa cela isolada, porque os próprios presos têm lá uma etiqueta própria do presídio, né? E essa etiqueta não permite esse tipo de covardia. Esse cara esse menino é um covarde. Resta saber agora, efetivamente, como é que ele virou isso que virou, né? Porque isso não é produto de geração espontânea, sabe? Isso é produto de um processo mesmo de educação e pelo que o pai tentou justificar, imagina-se, né, que tenha sido mesmo um processo de produção de um monstro, pela família, né, para dizer o mínimo. É aquela ideia de normalizar a violência. Não, mas só foi um empurrão, de repente, na escola. Não, mas só foi uma briguinha de classe, e sempre tentando normalizar aquela situação de violência, ao invés de coibir, acaba criando esse menino, esse monstro, que tem essa tragédia anunciada e essa violência todinha. Então, no começo, havia só uma suspeita de lesão corporal gravíssima, e agora o que se encaminha, o que a gente tem é a suspeita de um homicídio doloso e que pode haver um desdobramento muito maior aí e aquela ideia, né, de que ele, né, talvez não pegasse apenas 12 anos de prisão, mas que pode pegar até 30. Vamos aguardar, como você disse mesmo, Fábio, muito da investigação ainda está por vir, mas o importante é que ele segue preso, porque ele solto ainda é uma ameaça para outras pessoas, inclusive coação a testemunhas, não é? Exatamente. Uma coisa horrível. Ele é uma ameaça, efetivamente. Ele precisa ficar afastado da sociedade, né? Isso não se sabe por quanto tempo, mas é até um pecado ver, né? Um jovem no começo da vida assim, tirar a vida de outro na mesma condição, mais novo ainda do que ele. E, enfim, e aí o assunto desanda e vira o que virou. É um espetáculo comparável do outro lado, Karina, daquele outro monstro daqui de São Paulo que atropelou a namorada, né? Quer dizer,
o motivo, a banalidade do crime, né, a maneira como a vida tem pouco valor aí, isso pesa muito. Agora, que sirva de alerta para os pais de filhos homens que frequentam essas academias de luta, sabe? Todo adolescente que se mete com essas academias aí está sujeito a encontrar um ambiente tóxico lá, né? E os pais acham que estão formando um filho para se defender, quando na verdade ele é o agente da confusão, como aconteceu com esse Pedro Turra, infelizmente. E nunca tentar romantizar, né? Achar que o meu filho é o santinho da turma. Sempre tem que... também não é o machão da turma, né? Porque também. O pai que acha bonito ver o filho batendo em alguém, está criando isso, esse monstro que esse pai criou. Exatamente. Né? Agora vamos falar de outro monstro, Fábio? Porque hoje nosso jornal está monstruoso. O dia está monstruoso. Exatamente. Vamos falar de Jeffrey Epstein. É assim mesmo que fala meu inglês? Corrija meu inglês, por favor. A abertura desses arquivos lá nos Estados Unidos só mostram pra gente crueldade atrás de crueldade. Eu estou assim, no final de semana, foi o que eu mais vi nas redes sociais, foram informações sobre esse caso e cada um mais horroroso do que o outro. Conta pra gente, Fábio. Pois é. Bom, quem é o Jeffrey... A pronúncia correta lá nos Estados Unidos é Epstein. Eles chamam de Jeffrey Epstein. Mas não tem problema chamar de Epstein, porque o sobrenome dele também tem essa pronúncia em outros casos, mas ele é conhecido como Jeffrey Epstein. Bom, o que aconteceu? Esse cara era um milionário depravado, um degenerado, ele tinha uma ilha, né? E nessa ilha acontecia tudo. E ele levava para lá assim, o creme de la creme da elite americana, do que seria. Depois descobriu que não era bem o creme de la creme, porque afinal de contas eram homens e mulheres, na maior parte homens, que iam para lá para as piores atrocidades e perversidades. Naquela ilha tudo era possível. Então juntavam lá, olha, de Bill Gates a Bill Clinton, entendeu? Passando por, enfim, um monte de personalidades famosas que passaram por lá para praticar todo tipo de crime contra vulneráveis. E o mais grave de todos era justamente o estupro de crianças, que isso acontecia à larga lá, sabe? E acontecia aos milhares de casos, porque esse Jeffrey Epstein, que era, enfim, a fortuna dele não decorre dessa ilha, mas ele usava essa ilha para aumentar o seu poder, né? Então ele levava para lá a elite do mundo, empresário da Europa, dos Estados Unidos, até a do Brasil, tá? Até a do Brasil, teve gente que foi lá. E lá eles eram autorizados a fazer tudo, eles iam para lá para espetáculos mesmo de perversão, né? E o Jeffrey Epstein era um sujeito que se acautelava. Como é que ele aumentava o poder dele? Ele gravava tudo. Tudo o que acontecia lá era filmado, era fotografado, depois era organizado num arquivo que se convencionou chamar de Epstein Files. Esse arquivo contém 3 milhões de registros, em texto, em fotos, em vídeos e documentos também, né? E o que é que se falava sobre esses arquivos, né? Que eles eram tão graves naquilo que eles continham, que eles garantiam que a imunidade tanto do Epstein quanto dos convidados dele para esses bacanais que ele promovia nessa ilha do Caribe, né? E aí começam a aparecer os nomes, né? Começam a aparecer os nomes. O último nome que apareceu e está sendo discutido na internet agora, pouca gente sabe disso, talvez você vá saber disso por aqui, é o da Luciana Gimenez. Luciana Gimenez, a apresentadora de televisão, modelo internacional, mas tem uma informação errada com relação a ela, que eu já vou dizer aqui, porque tem gente dizendo que ela recebeu 12 milhões de dólares. Não é verdade, essa informação não está correta. Ela recebeu algumas dezenas de milhares de dólares. Vou mostrar para vocês exatamente quanto, tá? Vou colocar aqui na tela. Olha, isso aí é apenas um dos registros, tá? Tem 5 operações bancárias. Isso aí é uma operação que foi feita no Deutsche Bank. Vou aqui ressaltar, está aqui o nome dela, Luciana Gimenez Murad, né? E aparecem aqui também os nomes dos filhos dela. Lucas Maurice Jagger, que é filho do Mick Jagger, né? E o outro se chama, como é que é mesmo o nome do outro? O outro é Gabriel Murad Fragli, que é filho do Marcelo Carvalho. Então, o que foi que aconteceu? Por que esse dinheiro aparece? Por que essa transferência aparece ali? Porque o banco onde o Jeffrey Epstein movimentava suas contas pessoais teve que entregar à justiça a relação de toda a movimentação das contas correntes. E aí aparecem essas movimentações, né?
que tem lá com relação a Luciana Gimenez? Vou mostrar para vocês aqui exatamente para que você já saiba que vai encontrar outra informação por aí, ela está errada, tá? São 5 registros, dos quais 4 são operações bancárias em benefício dela, que são esses aqui, olha. O primeiro registro, peraí, deixa eu parar aqui, porque senão ele vai ficar passando esse slide aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês o que eu quero. Vou voltar aqui. Primeiro registro, $22 mil, né? É uma transação feita, uma transferência feita para o Deutsche Bank, para a conta da Luciana Gimenez. Depois tem um de quase $12 mil, $11.904, registro também de transferência bancária. E aí tem registros de valores bem menores, né? Um de $254, também deve ser algum resíduo decorrente da necessidade de complementar essas duas outras transações, e um de $252, que é o quarto registro. O último, esse é realmente um resíduo, tá? Aparece lá como valor residual, $22,09. Então, a Luciana Gimenez recebeu por esse registro $33 mil, não está explicado por quê. Eu tentei muito falar com a assessoria de imprensa da Luciana hoje, mas não consegui, infelizmente, para saber que diabo de coisa é isso. Porque, afinal de contas, esse sujeito era um financista. Pode ser que essas transações tenham nada a ver com o que acontecia na ilha, entendeu? Então, ninguém está aqui falando nada sobre o comportamento de Luciana Gimenez, mas ela está efetivamente na lista do Jeffrey Epstein, né? Eu vou mostrar mais algumas coisinhas para vocês que eu achei aqui. Isso aqui é de arrepiar o cabelo de qualquer ser que tenha alguma sensibilidade. Olha só. Isso aqui é um telegrama, é um e-mail que o Epstein recebe de alguém de uma agência de Paris que se chama Mademoiselle Models, tá? Essa agência era uma agência que recrutava modelos no exterior, inclusive aqui no Brasil, arregimentava esses modelos e depois mandava lá para a ilha do Epstein, sabe? Nesse mundo do glamour, da moda, essa coisa toda, essa agência fazia isso. E o que diz essa mensagenzinha que está em inglês? Olha, My New Brazilian Friend. Natália... Não, aliás, esse aqui não é. Esse aqui só cita uma modelo. Também não se sabe a que título isso aqui aparece. Alguém que apresenta a namorada para o Epstein. Uma coisa super estranha, né? Manda uma foto acompanhando isso aqui e diz, ó, minha nova amiga brasileira, Natália Zambiasi. Ela é engraçada, ela é inteligente, ela é forte. E ela pensou que eu fosse russo e eu pensei que ela fosse russa também. É o que diz esse e-mail aqui. Tentei também falar com essa modelo. Ela está até hoje modelando, é uma modelo que teve uma carreira internacional de sucesso, para saber o que foi que aconteceu. Também não me respondeu. Vamos para o próximo e-mail, que eu acho que é este aqui. Bom, isso aqui, essa operação que vocês vão ver aqui agora, ela relata a tentativa do Epstein de comprar revistas brasileiras que fotografavam e exibiam mulheres nuas, tá? A gente não sabe ainda exatamente quais são as revistas, mas olha, ele fala aí, olha, uma revista de moda brasileira está à venda. Nós podemos comprar isso barato. Quer comprar isso junto comigo? O destinatário da mensagem é esse Ramsey, que aparece, cujo nome aparece logo no e-mail aí abaixo, Ramsey Eckloy, tá? E aí ele responde, olha, vou conseguir mais detalhes as soon as possible, ou seja, o mais rápido possível, e vou provavelmente precisar voar até São Paulo e permanecer lá alguns dias, tá? Eu apenas quero ter certeza de que não tem nenhum problema legal ou outro tipo de problema, né? Você precisa saber as razões, eu preciso saber também as razões por que eles estão precisando dele. Então, o Jeffrey Epstein andou interessado em publicações brasileiras, tá? E como é que ele usava essas publicações? Ele usava essas publicações para conseguir o casting das revistas, tá? Ele queria os modelos das revistas. Por quê? Em alguns desses telegramas aqui, nessas correspondências, alguém sugere ele, fala, olha, compra essa revista aqui, porque essa revista aqui você coloca 20 a 30 modelos todo santo mês para disputar a capa e consegue delas o que quiser. Então, assim, a matéria-prima, ali, a revista era um insumo. As modelos também eram uma espécie de insumo bem esquisito, né? Mas o objetivo era conseguir mulheres para os bacanais do Epstein, lá, né? Que levava várias modelos famosas lá para sua ilha, né? A Ilha da Fantasia, a Ilha da Perdição. Vamos colocar mais aqui. Isso aqui envolveu uma modelo da Rússia, tá? Aliás, uma modelo não, uma política russa, tá? É uma mulher proeminente lá na Rússia e isso aqui está criando uma confusão danada lá. Olha, Mary Prusakova é o nome dessa mulher, é uma política russa, tá? Oi, Jeffrey, como é que tá Nova York? Eu encontrei garotas maravilhosas em Sydney, né? Olha para essa foto aqui.
Ela é magrinha, ela é modelo, ela atua no momento como atriz e sonha em ser atriz. E ainda tem um background, tem uma bagagem, né? Ela é formada em Direito, como eu, né? E eu quero ir a Paris no próximo verão e quero levá-la comigo. É o que diz essa política da Rússia. Agora eu vou passar para o próximo aqui, porque aqui a coisa começa a ficar interessante para o nosso lado. Olha só isso aqui, quero chamar a sua atenção para a atrocidade. Quero ver a sua cara, Karina. Cadê você? Para o que eu vou mostrar aqui agora. Cadê a Karina? Bota ela para mim aí, Plínio. Deixa eu ver a Karina aí. Olha isso aqui, olha. Chocada desde de tudo que eu vi esse final de semana. Olha só, olha. Isso aí é alguém dessa agência Mademoiselle que eu falei lá em Paris, dizendo assim, ó, chegou uma nova brasileira, sexy e fofinha. E aí aparece logo depois da palavra cute, da palavra fofa, né? Esse número aí, ó, 9Y. O que é isso aí? É 9 anos de idade, 9 years old, tá bom? Uau. Um abração à pessoa que se corresponde com ele. Como vocês podem ver, olha, tá aqui, olha, o destinatário, que é o Jeffrey Epstein, essa conta que ele usava, essa que ele tá aí, jeevacation@gmail.com. Aí ele organizava os assuntos pessoais dele, né? Mas tem mais aqui. Você gostou disso aí, Karina? Quero ver você na tela. Deixa eu te falar, tem um erro contido nessa história, tá? Aqui não é 9 anos de idade. Eu fui pegar o documento original, na verdade é 19 anos de idade. O que melhora um pouco, mas não atenua nada. Por quê? Deixa de ser tráfico de criança para exploração sexual, para fins de exploração sexual, mas ainda é tráfico de mulheres, né? Que são vendidas aí como mercadorias para ele, né? Ele chegou a ser condenado nos Estados Unidos por prostituição, aliciamento. Ele foi condenado. Ele foi condenado, foi preso, né? Muita gente questiona aqui como é que ele morreu, porque em tese ele morreu, se enforcou na cadeia e morreu enforcado também. Acontece que tem um agente dele que fazia essa sacanagem toda, chama Jean-Luc, é um francês, outro que se matou, foi preso e se matou na cadeia. Então, assim, são mortes muito esquisitas, né? Que suscitam aí teorias da conspiração e tudo mais. Aí tem um monte de coisa que ninguém entende direito, justamente porque você não sabe exatamente sobre o que se trata, tá? Tem aqui no caso do Brasil, olha isso aqui, ó. Esse e-mail é enviado para alguém chamado Ellen por uma pessoa chamada Jesse e depois isso aqui é encaminhado para o Epstein, tá? De uma empresa chamada estomaplástico.com.br. Eu já procurei essa empresa parece que fechou, não existe mais, tá? Mas trata de quê? Trata da realização de exames de genotipagem, exames de sangue, biópsia de fígado de alguém que tinha hepatite C. A gente não sabe quem é, que transferiu, que passou essa doença para essa pessoa, né? Vou andar mais um pouquinho para a gente continuar aqui. Aí aparece uma outra agência, essa agência tem uma sucursal no Brasil, aliás, tem duas, tem uma em São Paulo, tem uma lá em Porto Alegre, viu? Alguém pergunta assim para o Jeffrey Epstein, é alguém chamado Ramsey, que eu já me referi a ele, né? É uma pessoa que conversa bastante com o Jeffrey sobre as mulheres. Ele fala assim, Jeffrey, você está na cidade? Estou me encontrando com o dono dessa agência Joy Models, né? É uma das agências do Brasil que estão à venda. Aqui está o link do site. Aí passa o link dessa agência, que eu digo para vocês que continua, tem 2 sucursais aqui no Brasil, tá? Ele fala assim, ó, tem 2 revistas à venda, eu já falei dessa negociação no Brasil, que eu estou procurando comprar, né? Podemos, presta atenção aqui, ó, eu penso que vai ser divertido olhar o casting para os editoriais e as capas dos modelos em Nova York, e elas podem contribuir também para a produção de algum conteúdo, tá? Eu tenho um amigo lá é aqui no Brasil, né? Me encontrei com ele alguns dias para trás e ele me deu uma carta de intenção da venda dessa agência Joy Models, né? E aí segue a negociação aqui. Mas sempre o interesse é pelo casting, tá? Vamos ver o que temos mais aqui na frente. Isso aqui é a tal da agência de Paris. Eu coloquei esse documento aí, porque esse é um dos documentos originais, para vocês verem a preocupação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos com as informações contidas aqui. O campo from, que é o campo do remetente, ele aqui está negritado, né? Tá encoberto. Só o campo to, que é o e-mail do Jeffrey Epstein, que está aí. E aí você não consegue saber o assunto, você não consegue saber nada. Mas você consegue saber que tem um monte de fotos aí, olha. Sim. 003 JPG, 004 JPG, 005 JPG, tá? E aí ele fala o seguinte, olha, a pessoa que escreve para o Epstein.
muito inteligentes ucranianas, 20 anos de idade, livres para viajar qualquer dia, quer encontrar você. Olha, muito bom corpo, 1,75 m, tá bem? E tem vista na comunidade europeia, na zona de Schengen, lá na Europa, né? Deixe-me saber se te interessa, entendeu? Um abração e aí assina aqui, olha, a Mademoiselle Agency, tá? Eu já até sei quem é a pessoa com que se correspondia com ele, mas como eu não tenho certeza, eu não vou dar essa informação aqui, tá? Porque para não cometer aqui um erro e acabar com a reputação de alguém que não tem nada a ver com isso, né? Outro telegrama como esse, eu estou colocando essa agência Mademoiselle Models, por quê? Porque essa agência atuou com mulheres brasileiras. A gente não sabe quantas mulheres brasileiras foram usadas para ser traficadas para essa ilha das orgias do Jeffrey Epstein lá, né? Mas foram muitas, tá? Então aqui nós temos de novo outro documento original, todo tarjado, todo encoberto aí, falando da mesma coisa. Olha aí, ó, são fotos, né? Que ele manda, essas fotos também estão tarjadas, procurei essas fotos entre as 3 milhões de fotos lá, achei, mas não dá para ver nada, porque são arquivos de PDF. E aí, olha, New Brazilians just arrived, novas brasileiras, uma nova brasileira chegou, é aquele e-mail que eu dei a vocês, sexy e fofinha, 19 anos de idade, corrigindo aquela informação anterior, porque lá ela aparece com apenas 9 anos de idade. Então é isso aqui, era na verdade um mercado persa de mulheres para todos os fins, sabe? Homens também, enfim, é tráfico humano, claro, declarado, né? E aí aparece a pessoa que é mais citada nessas relações, quem é? Quem é? É o Donald Trump, que uma parte da opinião pública americana já chama de pedófilo, de degenerado. E há que se consubstanciar aqui, deixar claro, que realmente o Trump fica muito incomodado com a citação a esse assunto, tá? Tanto que na última sexta-feira, a gente falou disso aqui, ele fez uma postagem completamente absurda na rede social dele, pintando o Obama e a Michelle Obama, ex-presidentes como ele, lá nos Estados Unidos, de macacos, sabe? A hipótese mais plausível, tem duas hipóteses circulando aí. A primeira é de que ele tá gagá, tá louco, tá de pedra, tem demência frontotemporal, ou tem Alzheimer e tá incontrolável, não tem mais fronteira moral. A segunda é de que isso é feito adredemente, com a intenção de provocar mesmo pasmo. Por quê? Porque isso cria uma cortina de fumaça para o escândalo dos arquivos do Jeffrey Epstein, entendeu? Eu torço para que seja o Trump ficando gagá. Não é porque isso atenua nada nele, não é porque assim, nos Estados Unidos tem um instrumento lá, tem um instituto da 25ª emenda que permite a interdição de um presidente por motivo de saúde, tá? E assim, ele a cada dia que passa, ele perde mais a condição moral de estar ali presidindo esse país. Ele está envergonhando a opinião pública norte-americana. Então, seja lá porque tentou criar uma cortina de fumaça, ou seja, porque enlouqueceu, o resultado não muda muito, né? Nós temos um homem completamente desequilibrado nas suas razões, ainda que não as tenha, ou ainda que as tenha, que está aí com o dedo no botão vermelho que pode destruir o mundo. Quer dizer, esse cara é um sujeito muito poderoso. Estados Unidos, né, que você falou agora para o parlamento, e o medo dele maior é que o parlamento seja uma maioria contrária a ele e ele seja impeachmentado. Então, há uma luz no final do túnel. Ou não? Pode ser uma luz no final do túnel, mas lá não tem essa luz ainda clara, não. É o seguinte, eles têm eleições no final do ano, como tem aqui no Brasil, lá chamam eleições de meio de mandato, para renovar metade da Câmara e metade do Senado. E essas eleições vão ser muito desafiadoras, porque a popularidade dele lá está caindo drasticamente. Ele não consegue, com as medidas de violência e de perseguição a latino-americanos e a negros e tudo isso, não está conseguindo galvanizar nada na opinião pública americana e, ao contrário, está perdendo muito. Os próprios cidadãos estadunidenses estão apavorados com as coisas que estão vendo acontecer lá, inclusive com o declínio da democracia. Mas ele está escalando as ameaças, sabe? Ele está vendo o capital político deles correr pelos dedos e a economia americana também não vai bem, esse processo todo de desglobalização do planeta, né, de fim do multilateralismo, não está funcionando para os americanos. A inflação está muito alta lá e ainda os que simpatizam com esse tipo de loucura que está acontecendo no governo dele estão reclamando dos problemas da economia, o que faz prever uma situação muito difícil para ele nas urnas, viu, Karina? E se ele perder a maioria, ele mesmo já falou que vai ser empichado. Então o que ele está fazendo? Ele está aumentando as ameaças.
Agora está dizendo que o ICE, que é a Gestapo dele, essa polícia fascista que ele inventou para perseguir imigrantes e negros lá nos Estados Unidos, que o ICE vai cercar as zonas eleitorais dos Estados Unidos para não permitir que imigrantes votem. Ou seja, isso é uma ameaça direta. Né? Não mais a instituição do imigrante, mas a instituição da democracia americana, que está correndo um risco grande. E a gente sabe, né, que classicamente um país não é democrático apenas porque tem eleições. A Venezuela, por exemplo, é uma ditadura e tinha eleição lá, ainda que fraudada. Né? E o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos é isso. Ele está vendo o circo dele pegar fogo, está entrando em desespero e fazendo ações que até Deus duvida. Nesse ambiente, no ambiente dos Epstein Files, que é isso que a gente viu aqui agora, esse ambiente de pornografia, de sacanagem, né, de tráfico de gente, de abuso de crianças, de pedofilia e de tudo que pode haver de pior nesse planeta. Que absurdo, Fábio. Eu agradeço aqui a sua aula. Hoje nós tivemos uma verdadeira aula sobre Epstein Files e como isso, veja, ele já morreu, mas agora estão aflorando aqui esses documentos, esses milhões de documentos, como você falou, e muito mais está por vir. A gente vai acompanhando de perto aqui. E que bom que a gente tem você aqui para trazer todas essas informações para a gente, Fábio. Obrigada mais uma vez por participar do nosso Jornal HJur. Uma boa noite para você. Obrigado, Karina. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Um beijão. E a gente vai continuar falando de atrocidades, porque eu vou chamar agora a Carolina Vilela. Ela estava falando da prisão, que continua na prisão, Marcelo Câmara. Mas eu vou chamar a Carolina porque ela tem uma informação de última hora que vem lá do CNJ e tem a ver com o ministro do STJ, Marco Aurélio Buzzi, que está sendo acusado de assédio sexual também. É isso mesmo, Carol? Vou torcer aqui para a nossa conexão não cair dessa vez. Boa noite mais uma vez. Oi, Karina, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, viu? O Conselho Nacional de Justiça recebeu mais uma denúncia de suposto assédio sexual envolvendo o ministro Marco Buzzi do Superior Tribunal de Justiça. Essa denúncia, lembrando que tem a denúncia que foi feita na semana passada de uma jovem de 18 anos que viajava, estava na casa do ministro em Santa Catarina com os pais e ela alega que sofreu essa violência sexual no mar, onde onde o ministro teria tentado agarrar ali naquele banho de mar. Então, essa denúncia é uma, e agora o CNJ disse que recebeu outra denúncia de uma outra suposta vítima. Eu vou ler aqui a nota do CNJ sobre as notícias envolvendo o ministro do Superior Tribunal de Justiça. A Corregedoria Nacional de Justiça informa que segue realizando diligências com a oitiva, que são os depoimentos nesta data, ou seja, hoje, de possível vítima de fatos análogos àqueles, se referindo a outra denúncia, objeto de procedimento em outro curso, tendo sido aberta uma nova reclamação disciplinar para apuração destes fatos novos. Tais procedimentos, diz a nota do CNJ, tramitam sob sigilo legal, medida indispensável para preservar a intimidade e integridade das pessoas envolvidas e para a adequada condução das investigações. Então, portanto, mais uma denúncia de assédio sexual, violência sexual contra o ministro Marco Buzzi do Superior Tribunal de Justiça, que está sendo investigado, então, pelo Conselho Nacional de Justiça, conduzida a investigação ali pelo Corregedor Nacional, Mauro Campbell. Então, a gente segue acompanhando esse caso e lamentando que isso tenha acontecido, ou seja, a gente não sabe se de fato aconteceu, mas só da gente noticiar que há uma possível investigação trazendo um cenário como esse, a gente lamenta, porque afinal de contas é um ministro do STJ, uma figura pública, uma autoridade, e do outro lado, mulheres que estariam passando por essa situação. É claro que a investigação tem que ser conduzida de forma séria, transparente, mesmo que haja o sigilo. O Jota tem divulgado essas notas oficiais sem trazer detalhes das vítimas para preservar a integridade, a identidade dessas vítimas, mas é que o CNJ tem, então, pelo menos trazendo essas informações para que a sociedade saiba o que está sendo apurado e que está sendo conduzida, sim, uma investigação. Agora, no caso, são duas investigações envolvendo duas supostas vítimas que
que denunciaram o ministro Marco Buzzi do Superior Tribunal de Justiça. Karina. Por vezes, não é, Carol? As pessoas, elas precisam que uma pessoa se encoraje a denunciar para que elas tomem essa providência também. Então, vamos torcer para que outras pessoas também, se encorajem, se houver efetivamente outras denúncias para serem feitas. Mas o que você traz aqui para a gente é algo muito grave, envolvendo principalmente uma autoridade, um ministro lá do Superior Tribunal de Justiça. E como você disse, a gente continua apurando e a gente traz as informações aqui no nosso jornal Hora Jurídica. Carol, você teria mais alguma informação para trazer para a gente? Eu acho que pelo horário, né, Karina, a gente já está aí, já concluiu a questão do Marcelo Câmara, que de fato vai permanecer preso. Vamos continuar acompanhando, então, essa nova investigação do CNJ. A gente afirma aqui que o HJUR não faz nenhum juízo de valor, a gente não está dizendo que houve o crime nem que não houve, a gente está trazendo os fatos e, de fato, há, então, 2 investigações com 2 supostas vítimas. O Conselho Nacional de Justiça está apurando. Vamos aguardar para ver se o Superior Tribunal de Justiça também emite uma nota oficial, porque na semana passada houve essa nota oficial do próprio STJ. A gente também vem acompanhando, porque foi montada uma comissão especial para apurar essa denúncia. Até a semana passada era apenas uma denúncia, e a gente sabe também que a ministra Isabel Galotti acabou se dizendo impedida, então ela não faz mais parte da comissão. A gente aguarda ainda a divulgação oficial do terceiro nome de quem é esse ministro que vai compor essa comissão. E também o ministro Marco Buzzi, na semana passada, estava afastado, né? Apresentou um atestado médico, alegou questões de saúde. A gente também acompanha para ver se ele vai se manifestar sobre mais essa denúncia contra ele. Karina. Exatamente, Carol. Agradeço demais sua participação aqui, trazendo essa informação de última hora do CNJ. Uma boa noite para você, Carol. Amanhã a gente se vê mais uma vez. Um bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. E agora a gente vai falar sobre mais um assunto com a Hilda Cavalcante. Vamos tentar a nossa conexão com ela para falar. Falávamos sobre os penduricalhos, não é, Hilda? Mas tem uma outra notícia de uma pesquisa que foi feita trazendo um número enorme de vítimas, não sexuais, envolvendo crimes de assédio, mas vítimas de crimes políticos. Conta pra gente, Hilda, um pouquinho sobre essa pesquisa, quem foi quem fez e que números são esses que acabam trazendo uma notícia bastante alarmante. Boa noite mais uma vez para você. Boa noite, Karina. Mais uma vez, boa noite a todos. Realmente, essa pesquisa foi um levantamento feito pelo SEBRASP, o Centro de Pesquisas Avançadas, que tem contribuído muito para as nossas políticas públicas, para muitas... Me ouve, Karina? Te ouço bem. Ok. Contribui muito para justamente índices, principalmente relacionados à segurança pública, à mortalidade, que ajudam muito na formulação de políticas públicas, principalmente no legislativo. Enfim, o SEBRASP divulgou nos últimos dias que um levantamento feito entre 2003, ou seja, início do primeiro governo do presidente Lula, e 2023, janeiro de 2023, portanto, 20 anos, eles levaram em conta como marco os atentados de 8 de janeiro de 2023. Então, foram observados cerca de 1.200 vítimas de crimes cometidos por motivação política, ou seja, contra manifestantes ou contra políticos propriamente, ou pessoas que militavam de forma política. Esses crimes envolveram tentativas de homicídio, ameaças, agressões, ou seja, são várias modalidades de atentados e ameaças cometidas contra essas pessoas. E o mais sério é que dessas 1.200 pessoas, cerca de 700 pessoas, dessas vítimas, chegaram a óbito, faleceram. Uma delas, inclusive, eles mencionam, foi a Marielle Franco, que é o caso da famosa vereadora no Rio de Janeiro,
e cujo crime demorou para ser desvendado até o ano passado os mandantes estão presos, já cumprindo medidas na justiça, ainda falta o julgamento ser concluído. Mas, enfim, é uma estatística muito séria, porque mostra que justamente esses crimes têm acontecido, em sua maior parte, ou por confrontos relacionados a questões fundiárias no interior do país, mas principalmente por meio de manifestações populares, protestos, passeatas, manifestações tidas, entre aspas, como democráticas, e que foram intensificadas. Eles apontam como o maior número desses acontecimentos nos governos do presidente Michel Temer, do ex-presidente Michel Temer e também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ficou um alerta, Karina, eles vão dar continuidade a esse levantamento, mas espera-se que isso seja usado em políticas públicas que levem ao enfrentamento dessas questões. E também um outro dado super importante é que 85% de todos esses casos, sejam tentativas ou sejam de homicídios que foram concretizados, foram cometidos por meio de armas de fogo. Um dado muito sério para a gente levar em consideração e para balizar outros estudos que venham a melhorar a segurança pública como um todo e o direito das pessoas, das instituições, de se realizar manifestações no país. Isso é muito importante a gente trazer esses números também, né, Hilda, por conta que esse ano é ano de eleições, não é? Então, exatamente. Nós temos eleições e, de repente, esse número pode até aumentar, mas as autoridades têm que saber sobre essa pesquisa e aí adotar mecanismos justamente dentro do próprio TSE, na Justiça Eleitoral, para coibir essa busca pelo poder a qualquer preço, inclusive a custo de mortes de candidatos e familiares que a gente sabe que muitas vezes, né, não pode concorrer, então acaba afastando da pior forma possível o candidato que impede aquela pessoa de ascender ao poder. Mas, de toda forma... Uma questão importante, Karina, que eu deixei de falar. Essa pesquisa, esses recortes são uma primeira etapa dessa pesquisa. Serão divulgados novos recortes numa segunda etapa, que deve sair até provavelmente o final de março. Justamente por conta disso, porque mostra, assim, três frentes que foram mais ameaçadas e que resultaram em homicídios. Pessoas que protestavam contra, como eu falei, questões fundiárias, militantes em áreas urbanas, manifestantes, estudantes fazendo passeata e também, como você falou, políticos, mas em sua maior parte das vezes, políticos atuando em períodos de campanha. Justamente nesses períodos. A disputa é acirrada pelo poder, né, Hilda? Muito bom, Hilda, agradeço demais a sua participação. Hoje nós tivemos um problema de conexão geral com você, com Carol. Aqui a gente também teve um problema com a internet, mas que bom que a gente pôde trazer as informações para quem nos acompanhou até agora. Uma boa noite, amanhã a gente se vê aqui no estúdio do Agajur. Até amanhã, Hilda. Acho que a Hilda não me ouviu, mas amanhã a gente se fala mais uma vez. E você que nos acompanhou até agora, obrigada também por ter ficado até o final desse nosso jornal, bastante turbulento, mas com informações densas. E amanhã a gente volta. Todas as informações que nós trouxemos aqui para vocês, você confere em agajur.com.br. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Acesse o sininho para não perder nenhuma informação e nos acompanhe nas redes sociais. Amanhã eu volto com mais informações para você. Um bom descanso e até amanhã, às 18 horas.